Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de arte, professor Givanildo. Hoje nós vamos falar sobre o registro na arte. Se vocês abrirem o livro na página 32, vocês vão ver que tem um texto ali, então vocês podem ler o texto e se aproximar um pouco mais do tema que nós vamos discutir aqui. A arte, como nós vimos nas primeiras aulas, não tem aquele compromisso de servir para alguma coisa, certo? A ideia principal que se tem da arte é que o ser humano a faz com vistas a desenvolver o seu lado espiritual, o seu lado artístico propriamente dito, mas sem preferência ou sem prioridade para o engajamento a alguma coisa, né? Estar preso a alguma coisa. Mas nós podemos usar a arte, nós como seres humanos, para fazer o registro histórico da vida do ser humano. Nós já vimos em aulas passadas as paredes das cavernas que eram pintadas pelos homens das cavernas, certo? E nessas pinturas eles deixavam um registro do que aconteceu ou poderia ter acontecido ali naquele local, como que eram as condições de caça, como eram as condições de vida dos moradores daquela caverna durante aquele tempo. Então, foi uma maneira que o ser humano utilizou para registrar a sua história, que posteriormente, como vimos, foi descoberta aí pelas civilizações mais avançadas e hoje nós podemos, graças a isso, aprender alguma coisa com os ensinamentos deixados por esses homens primitivos. Depois disso, nós temos também, não dentro da pintura, mas vamos falar um pouco ali da literatura, quando não havia ainda a escrita, as histórias eram contadas, né, de pai para filho, porque não existia um suporte onde você pudesse registrar essas histórias. Então, essas lendas que nós ouvimos e que hoje nós escrevemos, fazemos histórias, poemas, de todas essas coisas que aconteciam no passado, quando não existia escrita, era passado através da fala, de pai para filho, e assim por diante. Da mesma maneira, a pintura, na época que não existiam máquinas fotográficas, as imagens eram registradas através do esforço humano mesmo, de artistas, que no caso dos homens das cavernas, eles tinham que fazer até mesmo as tintas, porque nem isso havia, certo? Posteriormente, nós já vimos também aqui nas nossas aulas de arte, os egípcios, né? Pegamos ali uma civilização, poderia ser qualquer uma outra, mas vamos pegar os egípcios, porque eles têm certos traços nas pinturas deles, os quais são únicos. Esse jeito deles colocar os pezinhos, né, virado para o lado, a cabeça virada para o lado, eles não têm muita perspectiva. O desenho deles eram bem 2D, assim, digamos, né? Nessa foto que eu estou mostrando aqui, a foto de uma pintura egípcia, pode ser que seja uma réplica, enfim, mas o que a gente está vendo ali é característico da pintura egípcia. Então, se falarmos do registro histórico, né? Falar de história e arte. Nós vemos nessa pintura aqui que os egípcios usavam o papiro, né? Me parece que o suporte que eles usaram era o papiro, tintas que eles mesmos fizeram. Então pensem, a tecnologia que estava disponível na época para que eles, através da arte, conseguissem registrar o dia a dia ou alguns momentos especiais daquela civilização, né? Ali parece que a gente está vendo um banquete, né? Temos ali uma esteira no chão, alguns peixes, e então eles retrataram o modo de vida dos egípcios, né? Ou pelo menos de uma parte dos egípcios, né? Parece que ali uma parte meio abastada, né?
fizeram então esse registro. Nós temos essa outra foto aqui, que é o Largo da Sé. O Largo da Sé em uma pintura. Eu peguei essa foto aqui da internet, tá? Não sei de que data é essa pintura, nem o autor, nada, não peguei esses dados, porque o que eu quero mostrar é a técnica usada, né? Então aqui a técnica foi a pintura. Então, através da pintura, que é um dos movimentos artísticos, foi retratada uma cidade, né? Uma parte da cidade de São Paulo que existe até hoje, certo? Então nós vemos aqui que nessa época não havia pavimento, a pavimentação das estradas. Nós vemos que não tem muita natureza ali, né? Já aparecem muitos prédios, talvez eles sejam tombados ou não, né? Pelo patrimônio público. Estão tombados, quer dizer que estão em pé ainda, né? São protegidos por lei. Dá para notar também pelo tamanho das pessoas ali, que os prédios eram realmente muito grandes, né? Enfim, é praticamente uma fotografia, né? Graças à habilidade do pintor, praticamente uma fotografia de uma época da história de São Paulo. Então, aqui temos mais um exemplo da arte sendo usada para registrar momentos históricos que nós não teríamos como saber se isso não tivesse sido feito. Através das palavras, quem sabe, né? Uma narração de alguém que viveu na época, escreveu, também poderia ser uma maneira, mas nada como ter assim uma visão através de um desenho, né? Já que a imagem vale mais que 1000 palavras. Então nós temos aqui um instantâneo de como era a cidade de São Paulo há tempos atrás. Aqui nós temos da nossa cidade vizinha, aqui a Avenida Maurício Cardoso, da cidade de Erechim. Então aqui vemos que já é outra técnica, é outra arte, né? Aqui já não é pintura, é fotografia mesmo, uma fotografia em preto e branco. Nós podemos ver ali no fundo a igreja matriz, a original, né? Como ela era. Hoje tem, infelizmente, tem uma mais moderna. Vemos que as árvores estão ainda pequenas, né? Se você passar hoje pela Avenida Maurício Cardoso, você vai ver o quão arborizada é essa avenida, né? Então, nisso a gente realmente evoluiu, né? Quem sabe essas árvores pequenas que estamos vendo na foto aqui hoje sejam as mesmas, né, grandonas, e nós sabemos que algumas foram substituídas. Mas enfim, aqui está um registro histórico, né, marcado através da arte, nesse caso aqui a arte da fotografia, como nós vimos lá até a sétima arte, a fotografia é uma das artes. E através disso nós podemos mostrar para as crianças, né, para as pessoas que não moravam na cidade na época, como era a cidade de Erechim há tempos atrás. Ok? Então tá aí mais um exemplo da arte servindo como registro histórico, né? Sempre lembrando, gente, que a arte não tem compromisso nenhum com essas coisas, certo? Nós é que estamos fazendo uso dela para dar essa utilidade. Nós temos aqui agora a cidade de Carlos Gomes, né? Aqui tem uma coisa muito importante que é o que está escrito ali embaixo, ó. Tem uma data, né? Alguma coisa ali de setembro de 1947, ok? Então essa aí é uma foto de 1947, Vila Carlos Gomes. Então é muito importante que a gente coloque data nas coisas, certo? Local e data. Eu sempre falo para vocês quando vocês entregam algum trabalho para o professor, sempre colocar o nome, a data de vocês, que posteriormente vocês vão pegar aquele trabalho, vamos supor que é um desenho aqui da aula de arte, para dizer, nossa, isso aqui eu fiz lá em 2021, né? Agora estamos em 2068 e olha como eu desenhava e como eu desenho hoje. Então é interessante a gente, durante um registro, colocarmos a data, ok? Aqui até inclusive em Carlos Gomes dá para ver que ainda temos toda essa natureza em volta, né? Vemos ali
alguns casarões antigos também, né? Infelizmente foram desmanchados, hoje tem prédios mais modernos. Ali vemos também, parece a igreja, né? Que antes de termos essa tinha uma de madeira. Então, se não fosse a fotografia, se não fosse a pintura, se não fosse esses movimentos artísticos, não teríamos como termos uma lembrança visual, né? Lembrança não, vamos dizer assim, algum artefato visual de como era a nossa cidade lá em 1947. Eu também trouxe aqui, a título de curiosidade, essa fotografia aqui, que é da minha turma de... Eu não sei se é da sexta ou da sétima série, da época que eu estudava, né? Na época não era comum as pessoas terem máquinas de tirar fotografia. Então, quando você vê fotografias de alunos de escola, ou é do dia 7 de setembro, né, que é quando todo mundo tira foto de tudo, ou é em algum momento importante, né, quando a turma se reúne para tirar uma foto, né? Eu não apareci nessa foto, não sei onde é que eu estava, eu sempre fujo das fotos, né, mas hoje eu vejo o quão seria importante estar ali junto, né? Então, vocês, como turma, quando voltarmos a nos reunir, né? Seria interessante a gente juntar a turma, tirarmos uma foto junto, colocar a data, né? De quando essa foto foi tirada, que eu tenho certeza que no futuro vocês não vão se arrepender, né? Vocês vão olhar, vão poder contar para os filhos, para os parentes como era, e essas coisas vão trazendo recordações para vocês, né? Então é muito importante a gente manter esse tipo de registro. Então, tá aí mais um exemplo da importância da arte, do suporte artístico, em particular aqui a fotografia, para registrarmos, fazermos algum registro histórico das coisas, tá? Aqui nós temos uma fotografia da Anita, não é uma fotografia, agora é uma pintura, né? É Anita Malfatti, 1950, tá? Existia fotografia, claro, nessa época, mas ela fez aqui uma pintura que era a especialidade dela, né? Vocês têm isso aqui ali no livro, na página 33. Então eu reproduzi aqui na tela, Entre Morros e Roda d'Água, né? O nome da obra artística. Então, para mostrar que, mais uma vez, pegou-se uma cidade em uma época em que ela estava começando, né? Aqui era tudo mato, aqui era tudo... tinha estrada de chão, tinha uma roda d'água, a roda d'água bem lá no centro. Até acho interessante essa imagem aqui, a gente fazer uma análise. Que vocês notem que o nome é Entre Morros e Roda d'Água, o nome da obra de arte. E a roda d'água, se vocês observarem com atenção, ela está exatamente no centro da pintura, certo? Está ali no centro da pintura e o rio vem descendo, passa por baixo da ponte e paralelamente a ele, né, ou quase paralelamente, vem uma estrada, né? Então ali a gente consegue perceber a perspectiva, que é um tema para a próxima aula, são os desenhos em perspectiva. Como eram feitas nessa época, 1950, né? Como a Anitta pintou aqui, né? E como podemos fazer hoje, né? Como podemos explorar isso para fazer desenhos, para fazermos bons desenhos, né? Fazemos uma boa arte. Então, aproveitando que eu estou com esse quadro aqui, na página 33 tem 4 questões, ok? Então, vocês leiam a página 32 e 33 ali no livro, que vai falar sobre o registro na arte, e aí respondam a essas questões. São questões muito fáceis, muito simples, né? Que estão ali no livro. Então, tem tema para fazer no livro, não esqueçam, tá, crianças? Vamos para a próxima imagem que eu tenho aqui, é a da escola, né? Da nossa escola. Eu tirei uma foto através de uma determinada perspectiva, ok? E na página 34 do livro, vocês têm um tema ali que é o seguinte. No espaço abaixo,
Faça um desenho da sua escola. Use cores e palavras para indicar as informações mais importantes. Crie, se necessário, uma legenda. Assim você fará um registro. Então, assim como vocês podem tirar aquela fotografia de turma para fazer um registro da época de escola de vocês, que tal nós fazermos uma pintura, vamos dizer assim, né, um desenho da nossa escola, né, como ela é hoje. Mas não daqueles ângulos que a gente costuma ver, né? A gente pegou aqui um ângulo um pouco diferente. Notem que tem a natureza presente ali, né? Essas árvores, o gramado. É a lateral da escola. Ali vocês vão trabalhar um pouco de perspectiva também, né? Sem saber, vocês vão trabalhar isso. Então, nós vamos fazer assim antes da aula sobre as perspectivas e depois da aula a gente faz um outro trabalho também, né? Com desenho, vamos dizer assim, arquitetônico, né? Porque nós temos ali elementos da natureza e elementos criados pelo homem também, que vai ao encontro da aula que nós tivemos na semana passada, aquela figura aquela outra fotografia que eu mandei para vocês na folha de atividade, ok? Então, o que vocês têm que fazer aqui é simplesmente usando a técnica da observação, lembram? Usando a técnica da observação, congelem essa figura aqui no vídeo e copiem. Vocês vão copiar o que está na tela do celular ou do computador de vocês nesse espaço que tem na página 34 do livro, ok? Vocês vão ver que vocês vão usar a mesma técnica, que é com lápis e o lápis preto e o lápis colorido, tá? Mas cada desenho vai ser único. Vocês vão ver que todos eles vão ter alguma coisa diferente. Apesar de todos estarem fazendo a cópia, né? Através de uma mesma fonte, de uma mesma fotografia, ok? Então, façam isso. Vamos ver quais serão os resultados, que posteriormente eu quero juntar todos esses trabalhos e fazer um mosaico para a gente apresentar aqui nas videoaulas, ok? Então, façam e quando vocês terminarem isso, por favor, tirem uma foto. E quando vocês tirarem a foto, gente, uma boa iluminação, um bom ângulo, ok? Tirem a foto bem de cima, não deixem a folha meio amassada, deixem ela bem plana, ok? Tirem uma foto bem caprichada, que aí nós vamos trabalhar com esses desenhos de vocês aí, tá? Não vai ficar aí só no livro, tá? Então, eu peço que vocês caprichem. Então, a aula por hoje é isso. Tem uma dica de leitura ali no livro também, né? O livro da Anita Malfatti. Quem tem uma internet boa ali, quiser acessar para conhecer aquela obra ali, tá valendo também. E nos vemos a semana que vem com mais uma aula de arte, ok? Tchau, tchau.